com relação à teologia calvinista, arminiana, que vão estar aí em conflito, né? Mas os batistas são calvinistas, né? Se liga, esse é o bate-papo da Juventude Interligados. Eu sou o Thiago e eu quero dizer a você que um dia um homem à luz de vela pôde ler que o justo viverá pela fé. Olá, eu sou o Júlison, Ecclesia Reformata, Semper Reformata Est. Olá, eu sou Geraldo e eu quero dizer a você que um dia a Reforma Protestante colocou a Bíblia nas mãos do povo. E o tempo passou e o povo deixou a Bíblia debaixo do braço ou em suas estantes. Pesado, chamou a responsabilidade aí. Gente, nós hoje vamos trabalhar sobre um tema, um assunto que hoje, no dia 31 de outubro, nós estamos lembrando 507 anos da Reforma Protestante. O tema hoje da nossa conversa é exatamente sobre isso, sobre a Reforma Protestante, um assunto extremamente importante da história, não só da história do cristianismo, mas da história. E é um tema que a gente quer hoje aqui levar no nosso papo. A pergunta e aquilo que começa a provocar aqui a nossa conversa é: por que há uma reforma? Qual é o problema? E aí eu estou aqui acompanhado dos convidados aqui que vão nos ajudar nesse papo, mas qual é o problema que a gente tem que acaba ocasionando uma reforma ou gerando esse desejo, essa vontade de fazer uma reforma na igreja? Por que há uma reforma? Está tendo problema naquele momento lá na igreja? Ok. A Reforma Protestante ela é o resultado final, né? Ou pelo menos o início de sucessões de reformas que vão acontecer ao longo da Europa, né? Ali no século XVI. Mas esse estopim, que é a Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero, né, é fruto de todo um processo histórico, né, que vem anterior a esse momento, e também um desgaste muito grande da própria instituição, da Igreja Católica, né, medieval, que está passando por uma série de transformações, né, no seu interior. E essas transformações, né, são resultantes também de problemas internos, né, que a igreja estava enfrentando. Né, um deles era a simonia, né, que era a venda de cargos eclesiásticos, né, que era algo, não que seja algo recente na época de Lutero, mas algo que havia de muito tempo, né, essa problemática. Mas próxima a Lutero havia a questão da venda de indulgências, né? Isso é a compra de um lugar no céu, né? Tinha um rapazinho chamado Tetzel, que era o responsável na região, ali na Alemanha, onde Lutero morava, que era o responsável por essa divulgação e essa propagação, né, dessas ideias, né? Então ele havia até uma frasinha, né, com relação jogar a moedinha, tilintou lá no cofre, né, uma alma do purgatório saltou para o céu. Então toda essa dinâmica, né, essas ideias estavam ali presentes naquele contexto e favoreceram então esse despertamento por parte de Lutero particularmente, né, de que a salvação ela não consistia, né, nas obras, né, ou na compra de um lugar, de um espaço no céu, né, seja por aqueles que estavam vivos, né, ou por aqueles que haviam morrido há muito tempo, que com essa compra, esse pagamento, então se angariava um lugar nas regiões celestiais, né. Então Lutero ele combateu esse problema, essa ideia, né, e enfatizou que a salvação não era pelas obras
não era por aquilo que a pessoa fazia, ou por um pagamento que era feito, mas sim pela fé em Cristo. Cristo, portanto, era o fundamento, a base para a salvação, não as obras, que era algo tão enfatizado pela Igreja Católica, né? Não apenas ali naquele contexto, mas durante toda a Idade Média, né? Essa ênfase ela era colocada em evidência. Era a teologia católica. A teologia católica. Aliado a isso, o desgaste da igreja que monopolizava a religião cristã na época, se somou às mudanças que a Europa estava sofrendo, tanto na área econômica quanto na área política, o que potencializava essa insatisfação e esse clima de questionamento, então, das doutrinas vigentes. Então, isso possibilitou que o Lutero, em 517, pudesse fixar suas 95 teses na porta da igreja, Wittenberg, né, para que, em frases curtas, para que os seus alunos pudessem, então, discutir e questionar a teologia católica. E isso trouxe diversos benefícios, então, para o cristianismo. E não que Lutero quisesse fundar um movimento protestante, o que acabou acontecendo, mas ele queria reformar a teologia católica, devolvendo alguns princípios que foram esquecidos ou emaecidos no decorrer do tempo. É importante pensar isso, que você tem conflitos teológicos que Lutero vai apresentar, a questão da salvação, de como a salvação se dá, mas você tem um aspecto aí de corrupção que pesa muito, né? Porque você tem a questão das indulgências, que não é apenas uma questão puramente teológica, mas é um processo de corrupção da própria igreja, um processo de corrupção do próprio clero também, que está vendendo os cargos e que não vive o que prega. Se você pega a história de alguns clérigos, né, até papa mesmo, que eram envolvidos com imoralidade sexual, então realmente não é apenas uma questão teológica, apesar da questão teológica ser extremamente importante e decisiva, mas há também um problema de corrupção ali naquele momento, naquela igreja, que gera essa necessidade de reforma. Geraldo falou algo importante, não era inicialmente a ideia se criar uma nova igreja, até o termo reforma. Vamos pensar o seguinte: por que então que isso acaba acontecendo? Por que se cria uma nova igreja? A ideia não era criar uma nova igreja, a ideia é reformar. Se eu vou reformar uma casa, eu não vou criar uma casa nova, eu vou mexer naquilo que está problemático. Mas o resultado é uma nova igreja. O que gera assim uma nova igreja? Porque havia pessoas que contestavam isso antes. Havia pessoas falando das coisas que estavam erradas. Mas a gente teve um processo que gerou uma nova igreja. Qual é a situação que gera isso? Uma criação de uma nova igreja. A gente pode perceber, né, que na Europa, nesse contexto, né, século XIV, há toda uma confluência de vários fatores, né, que estavam envolvidos ali. A questão teológica, ela está assim, não no topo das discussões, não era o foco central, né, mas ela é consequência de toda uma construção, né, que vem acontecendo ao longo do tempo. Geraldo que citou a questão das mudanças, né, na Europa. Temos as mudanças referentes, né, à geografia, né, da Europa. Ela é alterada, né, após as pestes, né, peste negra, né, todas essas questões aí que devasta, né, territórios, cidades inteiras, né. Há toda uma reformulação da paisagem, né, por dizer assim, né? A paisagem física, mas também a paisagem social. É alterada na Europa, né? E nesse contexto também aí, onde as terras estavam devolutas, podemos dizer assim, vai surgir um novo momento, que é o chamado feudalismo, né? Sim. Onde os chamados senhores feudais, né, vão se fortalecendo, né, e remodelando aquele espaço que antes estava devastado. Então, toda uma reconstrução desse ambiente. E, naturalmente, né, isso vai também
interferir nas questões sociais. Por exemplo, vai o surgimento de uma burguesia, né? Uma burguesia que se fortalece, né? Ao longo dos séculos. A mentalidade, portanto, ela vai ser alterada, vai sendo modificada, né? Novos elementos surgem dentro desse contexto, por exemplo, o fortalecimento das universidades, né? Os mosteiros, né, que antes eram os mosteiros, né, eles se fortalecem e tornam-se os grandes centros de pensamento, discussão, né, porque eram mosteiros que eram preservados, né, a literatura, né, da época, né, tanto preservado quanto também reproduzido, né, nesses espaços. Então esses mosteiros vão tornar-se essas grandes universidades, esses grandes centros de pensamento, e uma nova mentalidade surge, né? Aí nós vamos ter movimentos como Renascimento, Humanismo, né, que vão trazer essas discussões. E esses movimentos, né, eles são fruto desse desgaste da própria Igreja Católica Apostólica Romana, nesse contexto, né, diante dessas que nós já referimos aqui, né, da corrupção, da imoralidade, do abuso de poder dos papas, né, dos clérigos. Isso vai resultar num descontentamento cada vez mais crescente, né, dentro da Europa com relação a essa igreja, né? Então fortalece o poder laico, né, o poder desses senhores feudais, desses governantes, né, locais, e começa a entrar em choque, né, esses dois, né, o poder secular e o poder religioso, começa a entrar em choque, né? Então, a partir dessa confluência aí dessa disputa de poder, né, vai se abrindo brechas dentro da própria igreja. E a discussão é: o que, se tirar a igreja, o que é que vai ser colocado no lugar, né? O que é que vai substituir a igreja? O poder clerical, o poder do papal, né? Então esses elementos aí vão sendo introduzidos dentro dessa mentalidade, né? E aí nós temos, né, os chamados pré-reformadores, né, como Wycliffe, Hus, Savonarola, que já vão estar, né, repensando essa igreja, repensando, né, essa igreja, né, e tentando trazer essa igreja de volta para os trilhos, né? Claro que eles não, né, vão conseguir, né, serão mortos, mas esses são alguns elementos, né, que vai proporcionar que a reforma ela aconteça, né, naquele contexto ali na Europa, né, na Alemanha, particularmente, né, com Lutero. Então, toda uma construção, né, construções, desconstruções ao longo dos séculos, né, que vai proporcionando essa mudança de mentalidade e essa necessidade de uma alternativa. Então, a reforma surge como uma alternativa também a esse modelo, né, que estava em decadência, né? Modelo medieval, né? Modelo Isso. Não dialoga com A gente está construindo agora os estados absolutistas, né? Todas essas ideias, né, que vão sendo forjadas aí. E eu penso que a gente consegue enxergar muito hoje o que ocorreu nas discussões teológicas que elas são recorrentes em todos os tempos. Reforma 1517. 1521, Papa Leão X deu a Lutero uma oportunidade de se retratar, de recuar, de abrir mão daquilo que ele colocava como necessário para que a igreja pudesse repensar a sua teologia, o que ele não aceitou. Então, ele vai para um extremo, então ele foi considerado herege, e a igreja logo depois convoca o Concílio de Trento, que é para reforçar a doutrina católica. Então as coisas se colocaram ali, o protestantismo começou a crescer na Europa, aí vem João Calvino, francês, né? E as coisas vão se colocando como dois caminhos. E a grande questão é que nós estamos há 507 anos da reforma, e me parece que nós precisamos de outra reforma, porque, mais uma vez, me parece que as teologias, não mais uma única teologia, elas precisam se encontrar agora num caminho que foi feito para a defesa da fé, com as 5 solas.
né? Qual é a graça? É a graça barata, ou segundo Bonhoeffer, né? Ou é a graça que custa muito? Preciosa. Qual é a fé? É a fé da experiência ou a fé nas Escrituras? Qual é o Cristo? É o Cristo bonachão e conivente? Ou é o Cordeiro de Deus que exige para um relacionamento saudável com Ele santidade? Qual é a glória? É a glória exclusiva a Deus ou a glória aos homens, aos líderes? Então a gente precisa hoje voltar a esses princípios e fazer uma análise novamente. Quem sabe o pastor Judson ou o pastor Tiago podem compor mais 95 teses e colocar não nas portas físicas da igreja, mas nas portas virtuais que hoje podem repercutir das redes, né, das redes e trazer um novo repensar, porque não mais uma hegemonia de uma igreja, mas uma Babel teológica que precisa de organização. Não sei se vocês pensam assim, mas é o que nós vemos. Você falando sobre a reforma e a contra-reforma, né? Que é a igreja, ela, diante dessa ameaça, né? Que é agora a reforma protestante, a igreja, ela vai tentar também se reformar, a igreja católica, né? Sim, a contra-reforma é essa tentativa, né? De uma reforma global da igreja, né? Onde que se cria ali reforça alguns conceitos, né? Algumas ideias que estavam sendo combatidas pela reforma protestante. Cria-se, né, alguns movimentos, como por exemplo, né, a Companhia de Jesus, né, né, para avançar na questão da evangelização das missões da Igreja Católica. Chegar primeiro até, Chegar primeiro, né? E juntamente com as grandes navegações, né, isso. vai se reforçar essa mobilização para... Então, essa contra-reforma da Igreja Católica, né, ela foi necessária nesse contexto aí, né, para reforçar, né, os seus... Isso. Reafirmar alguns dogmas, né? Tentar segurar o avanço, o processo, o avanço, porque esse é um ponto importante, que a reforma ela começa com Lutero na Alemanha, ali, né? Então ele deflagra esse movimento, mas ele não se limita a Lutero e não se limita à Alemanha. Você vai ter ali que alguns autores chamam de caos protestante no processo de interpretação bíblica, porque agora eu tirei a autoridade da igreja na interpretação e dei autoridade a todos no sentido de leitura, então começam a surgir movimentos e movimentos que vão trazer diferenças teológicas e a própria localidade onde esses movimentos começam a surgir são diferentes, com líderes diferentes, com ênfases diferentes. O Solas, né, que Geraldo citou aí, é um ponto norteador assim, quando a gente pensa em reforma, talvez o leme em comum desses movimentos, mas há muita diferença de um movimento para outro. Então eu tenho uma reforma na Alemanha, que é uma reforma, mas eu tenho reformas acontecendo ali ao longo da Europa. Se a gente pudesse pensar então nesse movimento reformado, ou melhor, nas reformas que estão acontecendo, quais os principais grupos que a gente tem surgindo nesse período de reforma, aí as suas ênfases, talvez pensar até nas localidades onde eles se desenvolvem. Sim, aí é importante a gente pensar, né, esses movimentos, né, que surgem a partir de Lutero, mas é bom a gente lembrar também dos movimentos que surgem antes de Lutero. Sim, né? Os pré-reformadores ali. Porque sem essa compreensão desses pré-reformadores, né, fica incompleto a gente pensar na reforma protestante. Né? Não apenas Wycliffe, né, que foi, né, mas também Hus, né, mas também tem outros movimentos, né? Valdenses, né, albigenses, outros movimentos anteriores, né, que também tentaram, claro, sem sucesso, exceto o movimento valdense, né, que conseguiu até hoje, né, ser um movimento sólido, né, resistente, né, apesar dos embates, das perdas, né, ao longo da caminhada, mas é um período realmente promissor, né, para
essas novas ideias que surgem a partir desses novos contextos na Europa, né? E aí quando a reforma protestante, né, acontece com Lutero particularmente, né? Aí Tiago traz um ponto importante com relação a essas diversas interpretações, né? Acerca da Escritura, né? Até que a Escritura não estava mais no poder do clero, de um clero normatizado, né? Que no caso da igreja, o magistério da igreja, mas a Escritura estava na mão do povo. Eu falo na mão do povo, mas na mão do povo entre aspas. Né? Porque o povo que sabe ler. A reforma, né, protestante é uma reforma mais no aspecto teológico, soteriológico, e não necessariamente no aspecto eclesiológico. Sim. Porque as igrejas que vão surgir, né, na Genebra com Calvino, na Suíça com Zwinglio, né? Com Zwinglio, Melanchthon, né? Essas são comunidades, igrejas que estão atreladas a um novo modelo de eclesiologia, né? Cujo centro não é mais Roma, mas o centro agora são os estados locais, né? Então, não é mais o Papa, que é o chefe da igreja, mas sim os imperadores locais, né? É o chefe de Estado. O chefe de Estado. Então, essas igrejas estão atreladas, né, a uma concepção de Estado, a uma concepção política, né? Há todo um interesse por trás, né, desses movimentos, né, por parte dessas lideranças, né, porque essas lideranças políticas, né, locais, esses estados, né, esses governantes, eles tinham interesse nessa desvinculação da igreja com o Estado, né? Então, a reforma surge também como uma oportunidade de fortalecer esses estados, né? De fortalecer esses estados. Então, o imperador, ele vai se apossar, dizer assim, né, desses movimentos, né? Vai cooptar esses movimentos para si, né? E então, esses movimentos, né, vão ser agora movimentos de Estado. Então, serão diversas igrejas de Estado, né? Não mais uma igreja, como a igreja romana, católica romana, que abarcava tudo, né? Era o grande guarda-chuva, né? A grande umbrella, né? Sim. Onde tudo estava abaixo dela. Mas diversos estados agora terão suas igrejas, né? Na Suíça, Genebra, né? Na Inglaterra, com Henrique VIII, né? Que também tinha esse interesse, né, de desvincular do poder romano por causa de questões, né, pessoais, né? Então ele vê na reforma uma oportunidade de se desvincular da igreja romana. Então a gente tem que pensar também na reforma protestante, nesse momento inicial, né, como comunidades, né, que estão ainda eclesiologicamente seguindo o padrão, né, romano. Isso. Né? A própria nobreza que apoia Lutero tem um interesse gigantesco nas terras que eram da Igreja Católica e que, portanto, não sendo mais ligados à Igreja Católica, essa terra seria do Estado, que seria deles, e onde eles iriam controlar. Não haveria mais um poder lá em Roma, lá na Itália, mandando nesses nobres que estavam aqui. Né? Eles finalmente conseguem estar livres do poder romano e ainda em paz em relação à própria religião, porque eles também agora mandam na sua própria igreja, né? A gente pode ter essa visão romântica da reforma. Romântica, né? Sim. Né? É um problema às vezes, né? Aquele romantismo, a reforma protestante é o grande ápice da... Não, né? Ele cria outro problema. Isso. E tá ligado a uma questão histórica também, né? Não, eu tô observando aí, eu queria beber mais do conhecimento do pastor Judson aqui, considerando que somos os 3 pastores batistas, né? A Igreja Batista, ela vem em 1609, criada na Holanda, defendendo a liberdade absoluta de consciência, a separação entre Igreja e Estado, por conta dos problemas com a Igreja Anglicana. Então ela é uma igreja de segunda onda da reforma. Assim, até que ponto e o que nós herdamos da reforma como batistas? Seria essa uma questão que você podia esclarecer para a gente. Ok, falar de batista é sempre bom, né? E falar mal também é bom, né? Sempre falar bem. O movimento batista, né? Ele surge, como você falou, né? Uma segunda onda, né? Assim, da reforma protestante, que surge como
dentro da chamada reforma radical, né? Né, que surgiu na Alemanha com os anabatistas, né? Sim. Não estou aqui afirmando que os batistas surgem dos anabatistas, né? Mas surge dentro desse contexto de uma reforma radical, né? Uma reforma que é exatamente essa questão, né? A igreja atrelada ao Estado, né? A igreja subserviente ao Estado, subserviente aos interesses, né? de uma nobreza, de um governo. Então esse movimento surge em oposição a esse contexto, a essa realidade, né? Então eles vão nascer a tentativa de desvincular a igreja ao Estado. Os anabatistas é aquele grupo mais marginalizado da reforma, né? É um grupo mais radical, é um grupo que não tem ligação com o Estado. Isso. Exatamente por isso, né? Porque eles querem desvincular a igreja do Estado. Desvincular. Entra até o papel aí, por exemplo, do batismo para o anabatista, né? O termo anabatista do batismo. Batizar. O batismo que é praticado por criança, porque ela está ligada ao Estado. Sim. Então nasce, ela é daquele Estado, ela é súdito daquele monarca, portanto ela é daquela religião que o monarca oficializa. Os anabatistas, como grupo radical, ele contesta o batismo porque não deve estar ligado ao Estado, e a matéria de fé deve ser uma matéria de consciência, né? Então é um grupo realmente mais contestador, né? Os batistas bebem aí, de alguma maneira. Isso. É porque, no caso, quando o grupo, né, sai da Inglaterra, liderado por Thomas Harris, né, e John Smith, Sim. em 1068, né, mais ou menos, né, vão para a Holanda. O que é que eles encontram lá? Os menonitas. Isso. Né, que era um grupo de origem anabatista. E eles são influenciados diretamente por esse grupo, né? Eles saem de lá, né, anglicanos, né? Ele não sai de lá batista, ele sai de lá anglicano separatista, com visão separatista. Essa separação da igreja com o Estado. E voltam batistas, né? Voltam batistas. Essa ideia. Interessante quando fala, né, separatista, né? A gente tem que pensar também na questão de forma de governo. Essa é uma questão também que a gente deve pensar com relação à reforma protestante, a esse período agora, né? Já que agora entramos na Inglaterra, né? Né? Aí nós temos os presbiterianos, episcopais, né? Que são modelos de governo. Né? E a opção dos separatistas era o modelo congregacional, democrático. Né? Então o modelo congregacional proposto pelos separatistas era o modelo para o Estado, não era o modelo de igreja. Né? O modelo de igreja vem como consequência. Né? Assim como o modelo presbiteriano é o modelo para o Estado, criado por, né, Calvino e Knox e outros lá. O modelo episcopal, claro, da Igreja Católica, né? Que é da Anglicana. Na Inglaterra, né? E o modelo congregacional democrático, né? Que era o modelo proposto pelos separatistas, né? E pelos, que eles queriam se desvincular do poder do Estado, né? Então tudo isso aí são modelos de governo para o Estado. Quando os separatistas eles não querem, eles querem um governo democrático para o Estado. Né? Então, quando a gente pensa em modelo de igreja, né? Modelo de igreja congregacional, modelo de igreja. Não, nasce na Inglaterra como modelo de Estado. Né? Então, os batistas eles retornam para a Inglaterra com nova perspectiva, né? E ali inicia então esse movimento batista de forma mais consciente, podemos dizer assim. Né? Claro, nesse contexto aí, né, temos outros elementos referentes à formação da mentalidade batista, né, com relação à teologia calvinista, arminiana, que vão estar aí em conflito, né? Mas os batistas são calvinistas, né? Temos dois grupos, né? Calvinistas e arminianos, né? Chamado batistas gerais, né? Os arminianos, né? E batistas particulares, né? Sim. Né? Que surge praticamente dentro desse mesmo contexto aí, né? Então tem batista arminiano. Tem batista arminiano. Pronto, tá vendo aí? E tem batista também que não é nem arminiano nem calvinista, né? É batista puro. É o batista puro. É o batista de verdade. Mas a teologia batista, né, ela surge dentro dessa confluência de pensamentos, né? Ela consegue equilibrar, né? Tanto que inicialmente as associações batistas que surgem na Inglaterra, né, elas surgem
né, nesse contexto de diálogo, né, desses dois movimentos, né. Claro, depois se dividem, outras horas eles regressam, né, à comunhão, mas Batista é esse movimento, né, mesclado por diversos, até hoje, né. Vamos pensar que a nossa Convenção Batista Brasileira, né, temos batistas que são calvinistas, que são arminianos, né, que seguem outra teologia, mas são batistas, né, porque batistas são reconhecidos não necessariamente pelas doutrinas que eles seguem, mas sim pelos princípios que eles defendem, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, né? A suficiência das escrituras, né? A igreja separada do Estado, né? São princípios que definem o batista. Então, quando a gente pensa numa igreja batista, a gente deve pensar primeiramente, né, nesses princípios. Essa igreja é batista porque ela segue os princípios históricos do movimento, identidade, né? Desse identidade, movimento. Isso. Então a doutrina, ela é, nesse aspecto aqui, né, batista, ela é paralelo, né, secundária, né, mas o define o batista são os princípios que ele defende. Né? Mesmo com todas essas conquistas que nos libertaram de um exame exclusivo das escrituras e nos deram uma liberdade, o livre exame das escrituras, com o passar do tempo a gente percebe que o movimento protestante em alguns lugares e às vezes aqui no nosso país parece caminhar na contramão, aderindo à teologia do domínio ou do poder, querendo mais uma vez ficar subjugada ao Estado, parecendo que sente saudade do imperador e de Roma, não valorizando essa conquista, porque embora as Sagradas Escrituras elas nos foram devolvidas para que possamos fazer o nosso livre exame, nós percebemos que qual é a Escritura que nós cremos e que nós praticamos, porque perdemos uma unidade de interpretação. É um remédio bom, mas se mal administrado, ele tem causado também alguns malefícios, porque a gente percebe que textos simples das Escrituras têm sido interpretados de maneira diversas, e isso cria uma espécie de conflito teológico. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir, e isso vai replicar naquilo que aprendemos como teologia pura, e hoje com um agravante, a teologia das redes sociais, que tem muito a ver com desejos e pouco com a Bíblia. E isso se dissemina numa velocidade muito grande, como a queimada na Mata Atlântica e na Mata Amazônica, e seduz muito mais as pessoas do que a pureza da sola Escritura que foi pensada lá atrás em 1517. Esse é o nosso desafio, né, de cada dia, né? Foi o desafio de Lutero, né, de abrir, né, a Escritura para o povo, né? E a partir dessa abertura, né, cada um se achou no direito de interpretar a sua própria maneira, né? Então é o nosso desafio cotidiano, né, com relação à igreja, com relação à teologia, com relação à Bíblia, de conviver com essa realidade, né? Infelizmente, né, não tem como a gente voltar atrás e tentar repensar como resolver esse dilema que foi iniciado lá no princípio, né? Sim. Mas é o nosso dilema de cada dia, né? Conviver com essa triste e dura realidade, né? De que a Bíblia, ela tem sido palco, né, de questionamentos, de embates, né? E quanto àquela dicotomia que é vigente em todas as discussões sobre Armínio e Calvino, é bom que, como batistas, nós consigamos também nos desvencilhar desses carimbos, dessas marcas. Nós não precisamos ser nem calvinistas e nem arminianos. Nós precisamos nos assumir como batistas, né? Porque ambos contribuíram significativamente para uma formulação teológica, mas os batistas também têm uma teologia forte
e firmada na presciência de Deus, não abrindo mão do livre-arbítrio do homem, para não cair no colo nem de um e nem do outro, mas viver com transparência e autoridade, o que nos assegura as Escrituras. Calvinista que ouve um negócio desse aí, presciência e livre-arbítrio, já diz logo, esse é arminiano. Até Calvino no túmulo treme. Até Calvino teme. Eu acho que Calvino, ele não era tão calvinista. Não, com certeza ele não era tão calvinista quanto os calvinistas que tem aqui hoje, que são seus seguidores. E ela falou um negócio, para puxar assim, nosso papo tá chegando no final, falou sobre essa questão da informação. É muito importante assim, a gente lembrar que a reforma é o período onde você tem exatamente o momento onde a imprensa e a máquina ela está surgindo ali com muita força, e essa velocidade da informação ela vai ser importantíssima para que as ideias de Lutero e também dos reformadores consigam avançar numa rapidez muito maior do que os pré-reformadores não conseguiam, por exemplo, e ajuda muito a esse movimento de reforma a se espalhar de uma maneira que não consegue ser controlado pela Igreja Católica e gera o processo de reforma que a gente já conhece historicamente falando. Se eu puxo para os nossos dias, hoje a gente vive um momento histórico também muito singular, de virada. Nós temos hoje uma tecnologia que avançou muito, a tecnologia de informação, a tecnologia através dos dados das redes, e isso criou uma nova forma também de comunicação que os cristãos podem e devem usar para um processo também, novamente, de retorno e de colocação das escrituras. E aí, assim, eu quero chegar no nosso ponto final aqui de conversa, que é o seguinte: nós falamos da reforma, falamos desse movimento que completa agora 507 anos, que é importantíssimo, e apesar de já termos falado aqui muitas coisas, eu gostaria de palavras finais no sentido de por que a reforma é importante para a gente ainda hoje, o que a gente pode extrair da reforma para aplicar e para trazer a nossa vida. Eu vou pedir que cada um possa falar para a gente estar chegando ao fim do nosso papo. Eu iniciei, quando me apresentei, com a frase Ecclesia reformata et semper reformanda est. Quer dizer isso, Igreja reformada, sempre reformando. Então a igreja, ela é uma dinâmica, A gente não pode pensar na igreja, esse aspecto aqui, como algo estático, A igreja, ela sofre as variações do tempo, Ela é filha do seu tempo, Claro, não estou falando aqui em termos de princípios elementares da fé cristã, princípios que são basilares para a igreja, mas a igreja ela se contextualiza, ela se contemporaniza, Como o Tiago cita aqui, o fenômeno das redes sociais, YouTube, internet, como isso tem alterado a forma de pensar, de ser igreja nesses últimos tempos, a gente sofre tanto uma questão da massificação, um padrão de igreja, um modelo de igreja, que às vezes até tenta se absolutizar, mas a gente pensa, por exemplo, a teologia cristã, como ela tem sido alvo de tantos embates, porque hoje aquilo que antes era restrito à academia, aos seminários, às faculdades teológicas, hoje está disponível, de forma acessível a todo mundo. E isso faz, claro, a gente repensar as nossas práticas, as nossas teologias, as nossas ideologias cristãs, dentro desse contexto. Então a igreja ela sofre todas essas variações, essas mudanças que o tempo traz. Então é esse repensar constante, essa reflexão constante. O que não aconteceu durante os 1000 anos da Igreja Católica Apostólica Romana, esse repensar, esse refletir, esse autoexame, esse refazer-se diante das mudanças do tempo, da história, Então a igreja ela precisa estar sempre fazendo essa autoanálise, esse autoexame e se recompondo, reconstruindo ao longo da sua caminhada, da sua trajetória, claro, sem perder os princípios, mas sendo relevante, nos tempos modernos, nos tempos que ela está vivendo hoje. Bem, eu acredito que o grande legado da reforma é essa liberdade que nós temos
de questionar os cenários que nós estamos vivendo como igreja, porque sempre será um processo muito dinâmico. Agora nós temos que nos firmar em princípios que não mudam. Se os cenários mudam, se nós temos novas ferramentas, se podemos aproveitar a tecnologia para viabilizar esses princípios e cumprir a nossa grande missão, precisamos entender que somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e só a Deus toda a glória. Ficamos com esse legado da reforma e precisamos refletir sempre sobre essas coisas, porque vivemos em constante mutação. Queria deixar essa mensagem, porque, como eu iniciei, a reforma colocou a Bíblia nas nossas mãos e nós não podemos deixar essa mesma Bíblia esquecida em um canto qualquer da nossa vida. Maravilha. Bom, nós teríamos aqui muito, até no off aqui a gente falou sobre como que esse tema da reforma é amplo, há muitas coisas a serem faladas. Se nós fôssemos se concentrar aqui em cada movimento, cada grupo que se forma, quantos detalhes seriam necessários? Nem todo livro do mundo caberia. Não caberia. Então, mas a gente quer fechar realmente esse episódio com essa palavra. Eu olho para a reforma com um olhar assim, muito realista, e acho que a reforma nos lega uma grande contribuição do ponto de vista de amor pelas Escrituras, de amor pela verdade, de dedicação de fato ao estudar e ao conhecer a Bíblia. Penso que esses homens que estiveram ali na reforma, abrindo os caminhos mesmo, assim, cortando mato para a gente poder chegar hoje, eles foram assim incríveis no sentido de se dedicar, mesmo sendo pastores, se dedicando ao exercício teológico ali árduo, que às vezes a gente acha que é só para alguém que está lá na academia, mas ao mesmo tempo eu olho para a reforma também com um olhar de que nós precisamos ser também mais conciliadores, nós precisamos também ser mais afeitos à comunhão, porque a reforma também, ela num amor pela verdade muito grande, ela deixou também algumas marcas ruins de divisão, e eu acho que esse também é um ponto que a gente precisa olhar e dizer assim, isso aqui é algo que eu quero aprender a não fazer igual. E no saldo, a reforma, ela nos deu essa possibilidade de hoje estarmos aqui com muita liberdade, falando do Evangelho de Jesus. Que você possa, então, assim, estudar, aprender sobre a reforma, e que, como foi dito aqui, que a reforma continue, que os solas continuem norteando a nossa reflexão e a nossa prática cristã, para que a gente continue avançando como cristãos no reino de Deus. Então é isso. Esse foi um bate-papo da Juventude Interligados. Se liga, nós estamos por aqui. Deus abençoe sua vida e fica na paz. Valeu, gente. Tchau. E aí, galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.